Quero brincar criando asas. Agora começa o criar-te em casa. Olá, eu sou a Cacá. Eu fui professora da rede pública da educação infantil por 31 anos, em Minas Gerais e em Brasília. Depois que eu aposentei, eu não quis parar de contar história, porque eu acho que é muito bom ouvir histórias. Eu ouvi muita história quando eu era criança. Minha mãe me contava muitas histórias. E também porque eu acho que quando a gente escuta uma história, a gente recebe um carinho na alma. E hoje eu trouxe uma história muito especial para vocês, que foi um pedido da Isabela, que me pediu para eu contar essa história para as crianças lá da Coep. Então eu escolhi essa história. Tchan, 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 tchan. A história que nós vamos ouvir hoje está aqui dentro desse livro. A Verdadeira História dos Três Porquinhos, da editora Companhia das Letrinhas. O autor é John Sieska e a ilustração é Elaine Smith. Vamos ver o que história nos aguarda. Mas, para contar essa história, nós vamos sair atrás de um personagem especial, que está dizendo que aquela história que a gente conhece dos três porquinhos não é a verdadeira. Será? Tchan, 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 tchan. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Porque ninguém nunca ouviu o meu lado da história. Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Mas podem me chamar de Alex. A verdadeira história dos três porquinhos não passou de um resfriado e uma xícara de açúcar. No tempo do Era Uma Vez, eu estava na minha casa fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Foi quando me dei conta que o meu açúcar tinha acabado. Então, eu resolvi ir na casa do vizinho pedir uma xícara de açúcar emprestado para eu fazer o bolo da minha querida e amada vovozinha. Agora, aquele vizinho era um porco. E não era assim muito inteligente. Ele tinha construído a sua casa de palha. Dá para imaginar? Quero dizer,
Uma pessoa que tem juízo não vai construir uma casa de palha. É claro que quando eu cheguei, que eu bati na porta, a porta caiu. Eu não sou de entrar assim na casa dos outros. Então eu chamei. Porquinho, porquinho, senhor porco. Ninguém respondeu. Eu já estava indo embora quando eu cocei o meu nariz e eu senti vindo aquele espirro. Então eu inflei e bufei e soltei um grande espirro. Gente, a casa daquele porquinho desmoronou todinha. Quando eu olhei, no meio daquela palha toda, estava o porquinho, mortinho da Silva. Então, eu fiz o que qualquer um tem que fazer, né? Eu comi. Eu não ia deixar essa comida assim. Imagina se fosse um cheeseburger dando sopa. Vocês não iam comer? Eu não tenho culpa se a minha alimentação é de coelhinhos engraçadinhos e porquinhos. Esse é meu jeito de ser. Se o seu cheeseburger fosse muito bonitinho, engraçadinho, também ia chamar vocês de mal. Então, eu comi o porquinho. Ele estava em casa o tempo todo. Mas eu ainda não tinha a xícara para eu fazer o bolo da minha querida e amada vovozinha. Então, eu resolvi ir na casa do outro vizinho, que era irmão desse primeiro porquinho. Era um pouquinho mais inteligente, mas não muito. A casa dele foi construída de paus, de lenha. Então eu toquei a campainha. Plim, plom. Ninguém respondeu. Aí eu chamei. Porquinho, porquinho, senhor porco. Sabe o que aquele leitãozinho atrevido respondeu? Saia daqui, seu lobo! Não vê, não pode entrar! Eu estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas! Eu já estava pegando na maçaneta para ir embora quando senti vindo um outro espirro. Eu tentei segurar. Eu tampei o nariz. Mas eu enchei e blufei e soltei um grande espirro. Vocês não vão acreditar. A casa daquele sujeito caiu igualzinho à casa do primeiro. Quando a poeira baixou, que eu olhei, estava lá o porquinho, mortinho da Silva. Palavra de honra. Então, eu fiz o que devia fazer. Vocês sabem, comida que fica assim ao relento, perde. Então, eu comi. Era como se eu estivesse jantando outra vez. Era o mesmo que repetir um prato. Então, eu comi. Mas eu já estava ficando um pouco melhor do resfriado, já estava empaturrado. Mas eu não tinha a xícara de açúcar para o bolo da minha querida e amada vovozinha. Então eu resolvi ir na casa do outro vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro e era também irmão do segundo. Parecia que era o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Então eu cheguei. Bati na porta e gritei. Porquinho, porquinho, senhor porco, você está? E aquele terceiro porquinho respondeu. Saia daqui, seu lobo, não me amole. Eu já estava indo
embora, para desistir de fazer o bolo para minha querida e amada vovozinha. Eu ia fazer um cartão no lugar do bolo. Quando eu senti vindo de novo aquele espirro. Então eu inflei e bufei e soltei um espirro. E sabe o que aquele porquinho gritou lá de dentro? E a sua vovozinha que vai às favas? Gente, eu sou um sujeito muito calmo. Mas se alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. É claro, quando a polícia chegou, eu tava bufando, soprando, espirrando o tempo todo, porque eu queria pegar aquele porquinho, porque tinha chegado a minha vovozinha. E eu dei azar. Os jornalistas chegaram e descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porquinhos. E acharam que essa história de um lobo resfriado pedindo uma xícara de açúcar era muito sem graça. Então, eles enfeitaram com esse negócio de inflar, bufar, derrubar a casa do porquinho e fizeram de mim um lobo mau. Fui vítima de uma armação. Essa é a verdadeira história. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar.